amigos e amigas que nos acompanham no site Novo Eleitoral, que nos acompanham na TV Câmara, que nos acompanham na internet de um modo geral, no canal YouTube do Novo Eleitoral, enfim, não é? Muitas pessoas já se encontram debatendo a partir do nosso site Novo Eleitoral e a partir, evidentemente, de nossas participações em diversas TVs, não é? Essa parceria que nós temos com a TV Câmara, com a TV RN e diversas outras TVs espalhadas Brasil afora. A gente vai discutir, dentro desse nosso compromisso de tratar da reforma eleitoral, de tratar dos temas conexos à necessidade de mudança do sistema político. Nós vamos discutir nesse pequeno vídeo, eu e o professor Márcio Oliveira aqui ao meu lado, o professor Márcio, que é professor de Direito Eleitoral, que é chefe de cartório eleitoral, uma experiência muito grande nessa área. Nós vamos discutir hoje a relevância dos partidos políticos, vamos discutir a questão das mudanças que nós tivemos dentro do sistema da lei orgânica dos partidos políticos, da LOP, na realidade que mudou, não só a LOP, mudou a questão da fidelidade partidária, que é intrínseco, né, o direito partidário de um modo geral. Então, nós vamos tratar de tudo isso, partido político, da fidelidade partidária, da janela que foi criada e também, em especial, a questão das alterações, porque não teve não só a alteração da Lei 13.165, conhecida aí como reforma eleitoral, e aí eu sempre digo que reforma é essa, será que houve uma reforma efetivamente? E também a Lei de 2013, né, Márcio? O pessoal esquece que a Lei de 2013 também mudou. Márcio, para a gente começar o debate, eu vou aqui jogar minhas ideias sobre a questão, até mesmo o viés institucional do que a gente deva compreender como partido político. Eu acho que o Brasil não dá, vamos dizer, a importância que a Constituição deu aos partidos políticos. Eu ouso dizer, pela nossa experiência, Márcio, eu ouso dizer que os partidos políticos hoje são praticamente um instituto analisado sob o viés formais, principalmente nos municípios. Os candidatos, os presidentes de diretórios municipais veem um partido tão somente, até mesmo como uma empresa, que precisam desse partido necessariamente para serem candidatos, que precisam manter um contador e um advogado para estar segurando esse lado formal do partido, sem qualquer correlação com o seu diretório estadual, muito menos com o diretório federal, e principalmente sem a vinculação, vamos dizer, do segmento da linha de agir, a linha de pensar, o efetivo conteúdo programático. Você não tem um partido por ideologia, você não tem um partido por realmente acreditar nas propostas, acreditar naquela valorização de ideias que tem lá dentro do partido. Eu não vejo o partido político assim. Eu vejo com muita tristeza o partido político como um arremedo formal que todo político precisa para ser candidato. Então ele pega o partido como um meio. Um meio. Como é que eu vou ser candidato? Então eu tenho que me adequar a um partido. Ainda mais, vou aqui estabelecer um debate, penso eu. Vejo o partido político aquele que melhor lhe permita ao candidato, dentro de uma determinada localidade, com que ele se eleja mais fácil para analisar as coligações que podem ser feitas, e essa coligação nem acabou, houve evidentemente uma mudança muito pontual, e eu vou ver o melhor partido que me dê condição de eu ser eleito. E depois de eu eleito, eu tô tuiu, como se diz, para o partido político. O próprio segmento das ideias. Olha, se reclama muito às vezes de algumas democracias. A gente reclama, você fala, mas vamos fazer o seguinte, a democracia norte-americana é fantástica. Você sabe quem é democrata e quem é conservador de modo muito claro lá. Republicano, você percebe claramente a linha ideológica, as ideias. Agora mesmo nós estamos tendo as prévias, né, da eleição presidencial e os debates entre os democratas, né? Que tem a candidata lá, Hillary Clinton, que está vamos dizer, sendo a que está se notabilizando. Você vê que aquele conjunto de ideias daquele partido, eles executam no decorrer do mandato. Será, com todo respeito, que os filiados do PMDB, por exemplo, ou até do PSDB, para não estar falando só do lado do governo, do PSDB, eles seguem os roteiros programáticos? É isso que a nossa Constituição pega? Ou seja, eu tenho partido e não tenho que seguir a doutrina? Eu coloco para iniciar o debate essa minha ideia, Márcio. Olha, pessoal, eu
eu sou uma pessoa assim, entusiástica da ideia de partido político, né? Tanto que eu trabalho com eleição há longos anos, mas antes de trabalhar com eleições eu já militava em partidos políticos. A Constituição de 88, ela colocou os partidos políticos lá no artigo 17 em posição onde a gente chama como um direito fundamental. Então, um partido político é uma agremiação que faz parte dos direitos fundamentais do cidadão dentro da nossa ordem constitucional. Por quê? Primeiro, porque o acesso aos cargos eletivos se dá exclusivamente por meio dos partidos políticos. Você não tem no Brasil candidaturas avulsas. Então, você precisa militar numa agremiação partidária dentro de um certo prazo para poder concorrer nas eleições. E isso coloca essa instituição, partido político, demonstra a relevância que ela tem dentro da nossa ordem constitucional. Em cima disso, eu acredito, a minha opinião pessoal, que é das instituições previstas no nosso ordenamento jurídico que as pessoas dão menos importância. Ou seja, eu poderia dizer que a importância, a estatura constitucional que o partido recebeu é inversamente proporcional à importância que o cidadão e que os candidatos e os políticos em especial. Os políticos. Olha, na minha prática do dia a dia, eu vejo muita gente, e o que eu vou dizer a vocês aqui não é nada que seja novo, eu tenho certeza que vocês sabem disso, de pessoas chegar e dizer, rapaz, fulano de tal no meu município é dono de 3 partidos. Verdade. Como se o partido político fosse algo que ele pudesse se apropriar. Me permita, no Estado também tem isso. Tem, a gente vê isso. No nosso Estado, não vamos aqui trazer pessoas dentro de um vídeo desse interessante como é, mas no nosso Estado do Rio Grande do Norte, nós, evidentemente, para o Brasil, somos do Rio Grande do Norte, tem donos, caciques a nível de Estado e que dizem que são donos de um partido. Eu acredito que, pelo menos federal, dentro dos 35 partidos, não tem não, né? Mas ou você acha que alguém se intitula dono do partido a nível federal? Me perdoe aqui a brincadeira, vamos dizer assim. Olha, há pessoas que são, por exemplo, o cacique do partido, principalmente os partidos menores, digo isso, e que realmente, muitas vezes, ficam fazendo algumas negociações. Federal, gostei. Algumas negociações, por exemplo, com relação ao tempo de TV, com relação principalmente a questão da propaganda eleitoral, quando tem algum representante do Congresso e vai, na época da eleição, fazer essas negociações até no nível presidencial. Se você acompanhou a eleição presidencial, você vai ver que isso existe também lá em cima. É triste, né? Eu repito mais uma vez, toda a importância que a Constituição deu, na prática, a gente desnatura a essência do partido político nesse país. Olha, só para você ter uma ideia, você sabe disso, e a gente tem batido muito isso. Os partidos políticos hoje recebem da União, no ano 2015, vão receber um orçamento de 867 milhões de reais. Quase 1 bilhão de reais, né? Sabe o que é isso? É dinheiro nosso, dos nossos impostos, que vão para os partidos políticos. Eu não estou dizendo que não é cabível, até porque nós não somos totalmente favoráveis à doação empresarial. Exatamente. Então a gente admite a possibilidade de ter financiamento público de campanha de partidos políticos. Verdade. O que nós achamos, o que eu particularmente acho, é que as pessoas deveriam dar mais valor a essa instituição. Certo? Não achincalhando o instituto. Por exemplo, você chega num período desse, eu que acompanho lá no cartório eleitoral, as pessoas chegam e dizem, se não der certo nesse partido, eu vou para aquele ou para aquele ou para aquele. Chega, a gente se assusta, né, Márcio? Isso. Na verdade, um partido, pessoal, tem um estatuto, tem um programa, tem uma linha de atuação no cenário nacional. E eu, no meu entendimento, se eu não fosse do TRE, da Justiça Eleitoral, eu iria para um partido que assemelhasse a ideia do conteúdo programático dele, do que você pensa, com que eu tenho condições de atuar na sociedade. E não qualquer um que vá me permitir ser candidato, e muitas vezes eu ter um partido, minha mulher ter outro, porque se não der para mim, dá para ela. Dá para ela, a banalização. Que é o que a gente vê. Então nós temos uma banalização desse instituto que é importantíssimo. Eu admiro aqueles partidos que são mais históricos, que conseguem manter uma linha de atuação a longo prazo, não dizendo que os novos não vão ter isso, mas muitas vezes nós não temos condições de avaliar. No Brasil hoje nós temos 35 agremiações registradas no TSE. Verdade, fizemos uma matéria exclusiva, viu, pessoal, no Novo Eleitoral. Você vai ver toda a base desses 35 partidos, incluindo os 3 novos aprovados pelo TSE, que foi o PMB, Partido da Mulher Brasileira, o Partido Novo, né? Isso, interessante, eu queria discutir. E o Rede de Sustentabilidade. Novo. Novo de quê? Mas você vê como até o nome, eu não estou criticando, pelo amor de Deus, o Partido Novo não, mas você veja como há uma despreocupação com a linha ideológica do partido. Nós deveríamos ter um partido
que representasse, a partir do nome, não que fosse um nome tão importante, aquela linha de pensar dos seus militantes. Pois bem, pessoal, aí dentro disso tudo é onde vem algumas modificações da nova legislação. Não vamos nem só discutir a Lei 13.165, teve também mas a Lei uma modificação, 12.093, né? A 12.093, ela também trouxe uma alteração interessante, né? Sabe que até a 2013, o fim de 2013 aí, a mudança de partido político, quando você mudava partido político, você tem que comunicar à Justiça Eleitoral e ao juiz e ao partido anterior. E na hipótese de haver dupla filiação, ambas seriam canceladas. Exato. Com a nova legislação, vai valer a filiação mais recente, né? Voltou ao que era antes da Lei 9.096, né? De 95, que era desse jeito. Então agora quem tem dupla filiação... Era dupla filiação, cancelava as duas. Agora cancela a mais recente. Antiga. Cancela a mais antiga e fica mais recente. Exatamente. É importante que a Justiça Eleitoral vai abrir o processo do mesmo jeito, até para você ir lá e dizer se filiou ao novo partido, né? Você vai ser chamado... Porque pode ser que tenha malandragem. Que tenha malandragem. Então você vai ser chamado aí. Isso aí não tira a sua obrigação de comunicar à Justiça e ao partido anterior. Mas o efeito dessa não comunicação é que vai ser diferente. Nesse aspecto. Antes cancelava as duas, agora só a mais antiga. Um segundo aspecto é justamente o prazo, né, de filiação para quem quer concorrer. Que foi a Lei 13.165. Isso, né? Que alterou para 6 meses, né? Mudou para 6 meses, então os candidatos ganharam aí mais 6 meses para decidir por quem vai poder concorrer. Será que nesses 6 meses eles não vão ver se afinam com as ideologias, Márcio? Aí pode ser, né? Que a ideia seja justamente fazer eles pensar nesses 6 meses. Né? Sinceramente, não pensa que eu estou brincando, não, mas é porque pela nossa experiência que a gente tem como cidadão, como militante, vamos dizer, nessa parte, e também como juiz eleitoral, a gente não sabe que esses 6 meses vai servir justamente para que eles vão acomodar os seus interesses pessoais, os seus interesses, muitas vezes não republicanos, para a manutenção do poder. Por isso que Márcio disse que eles ganharam nesse sentido, principalmente quem está no poder. Porque quem, por exemplo, vai se filiar, porque o prazo, deixar claro, que mudou o prazo de filiação, mas mantém, só para deixar claro, 1 ano, né, do domicílio eleitoral. Né? Agora, esse pessoal novo, tomara que esse pessoal que entre nesse partido, não é nos partidos novos, não, eu digo, mas que entre no pensamento de concorrer um partido dentro desses 6 meses, entre alinhado à ideologia, né, Márcio? Isso, que você vá para um partido, leia o estatuto, olhe o programa de partido, veja o que os parlamentares daquele partido têm feito, a linha de atuação deles... Se estão seguindo a diretriz do partido. Se adequa ao que você imagina de uma atuação social, de uma atuação política futura sua. E não somente pensar que eu vou para um partido para me eleger e não estou nem aí para o que ele pensa ou o que eu vou fazendo depois. Eu acho que nós, Eval, como cidadãos, principalmente pessoas que estamos lutando para trazer consciência, nós devemos fortalecer as ideologias partidárias. Claro. Independente, inclusive, se adequa ao meu pensamento ou ao seu. Exatamente. Porque eu acho da importância que os partidos políticos têm no nosso regime constitucional. E sobre isso, Márcio, você sabe, né? E aí, evidentemente, dentro desses bate-papos, desses debates que nós estamos fazendo, a gente sempre faz remissão. Eu e o Márcio faz parte do estilo aqui para você realmente compreender e se tornar efetivamente um cidadão. A gente faz remissão a alguns textos que você tem no nosso site Novo Eleitoral. Eu fiz um texto na época que eu fui muito criticado se tinha esquerda ou direita no Brasil. Não é? Será que nós temos esquerda e direita no Brasil a partir de uma diretriz que eu vejo em quase todos os partidos? Me permita aqui para a gente concluir, não sei se você quer colocar, mas eu quero dar um fecho para essa última linha. Eu acho que os partidos, principalmente os que chegam ao poder, chegam ao governo, têm uma linha muito assistencialista. Uma linha muito vamos dizer, até de confundir, vamos dizer, a ideia de governo, a ideia de Estado, e a ideia com esse prover, vamos dizer, social exacerbado. Não que eu não diga que não se tenha programas sociais, pelo amor de Deus, eu acho que é interessantíssimo. Agora, essa linha assistencialista do partido, principalmente aquele partido que tem acesso ao poder, muitas vezes, Márcio, se utiliza daquilo para fins eleitoreiros mais na frente. Você sabe que acontece, né? E isso me preocupa, porque eu acho que nós deveríamos sim ter esquerda, ter direita, ter centro, enfim, ter diretrizes
políticas diferentes. Você concorda, Márcio? Não, nesse aspecto aí, me permita discordar. E é para eu digo assim, que, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores hoje, ele faz um trabalho e eu acompanho de longas datas a evolução partidária brasileira. O PT, nesse aspecto de tirar o pessoal da miséria, de fazer programas sociais, a meu ver, foi um grande benefício ao país. Eu acho que, inclusive, o Brasil precisava dessa linha de atuação, porque nós tínhamos pessoas em condições de miséria em grande escala, e realmente, se você for olhar hoje a sociedade, você tem uma evolução nesse sentido. Eu acho que essas políticas precisam de alguns ajustes. Não, mas eu não sou contra essas políticas, não. No que diz respeito à ideologia, realmente hoje nós temos dificuldade de entender, por exemplo, qual é a diferença entre o que o presidente, o candidato a presidente que perdeu e o que a candidata a presidente que ganhou faria em termos de economia, porque praticamente é a mesma coisa. Ele não tem uma proposta real, né? Mas assim, eu diria que boa parte da nossa organização em termos de presidência executiva e legislativa se deve a esse modelo brasileiro que a gente chama de presidencialismo de coalizão, em que você se elege, não há vinculação entre o voto de legislativo e executivo, e para você governar, você vai precisa a famosa governabilidade. Então, essa governabilidade muitas vezes leva a fazer determinadas alianças, que aí sim fica meio sem justificativa. E esses interesses não republicanos. Mas, no meu entender, são mazelas do nosso sistema eleitoral, do nosso sistema governamental. Mas isso nós podemos discutir depois. Com certeza. Eu quero deixar claro, mas para a gente finalizar, que eu não sou contra, e o meu texto lá, se existe esquerda ou direita no Brasil, que você pode acompanhar no site, não é contra, vamos dizer, que os governantes venham a adotar programas sociais. Indiscutível. Eu, inclusive, digo aqui claramente, eu acreditei, num certo sentido, e acreditei que nós poderíamos melhorar e avançamos sim nesses governos, vamos dizer, mais populares de promoção social e de criar programas efetivos sociais. Eu só acho que esses programas podem ser aperfeiçoados para que não sejam usados eleitoralmente, sob pena da gente ter uma compra de voto institucionalizada. Você sabe que isso aí, evidentemente, é uma possibilidade. Mas, amiga e amiga, é uma discussão muito grande, a gente teria que, evidentemente, sair dentro da diretriz geral que nós fixamos nesse vídeo, que era falar dos partidos políticos, falar da fidelidade partidária e falar principalmente das alterações que vocês viram que foram sensíveis, né? Principalmente o prazo de filiação que ficou reduzido para 6 meses. Espero, amiga e amiga, que você tenha gostado e nós vamos, evidentemente, trazer diversos outros vídeos dentro da reforma eleitoral e a conexão com todos esses assuntos, né? Dos próprios partidos políticos, assuntos como a inelegibilidade. Interessante é que nada se mudou da lei de inelegibilidade. Nós tivemos uma lei muito avançada, que ainda precisa muita coisa para acontecer. Nós vamos destacar todas essas mudanças e essas relações da reforma eleitoral com todo o sistema como um todo. Não é isso, Márcio? Então, até o próximo vídeo aí para a gente discutir. Beleza.